E aí, amores, tudo jóia? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Queria deixar logo um recado. Eu queria que vocês, antes de iniciar qualquer estudo, qualquer videoaula, vocês possam ter um momento para que vocês venham a refletir. Feche os olhos, respira profundamente. Tenta lembrar de quantas lutas vocês já percorreram, de quantas superações vocês já tiveram, o quanto vocês foram fortes para que essas demandas, esses obstáculos fossem superados. E o quanto a sua grandeza se revela diante do sonho que você almeja, diante da verdade que você vem construindo e você vem edificando. Não deixa de valorizar o que você tem de mais especial, sabe? A sua essência, aquilo que você representa dentro do seu significado e o quanto as pessoas estão ao seu redor sabem o quanto você merece que esse reconhecimento aconteça. Então, vamos sempre buscar fazer com que a gente se renove diante das nossas próprias, sabe, capacidades de recomeço. E fazer com que a gente enxergue esse caminho da forma mais positiva possível, tá ok? Então, vamos embora. Vejam só, eu gostaria nesse vídeo de a gente continuar a nossa discussão sobre a parte de propriedades coligativas. Eu acredito que vocês lembram que eu disse assim, quando você pega uma substância pura, quando você pega um solvente, você sabe que esse solvente tem características físicas bem definidas, né? Por exemplo, você pega água e você sabe que o ponto de ebulição da água a nível do mar é 100 graus. O ponto de congelamento da água a nível do mar é 0 grau. Tudo bem? Só que eu quero que você agora pense na adição de um soluto nessa água. Por exemplo, açúcar, glicose. Eu vou lá colocar a glicose na água e eu quero saber se esse soluto, essa glicose, interfere nas propriedades físicas da água. E nós vimos que essa interferência existe. E essa interferência é o que nós chamamos de propriedades coligativas. O que são as propriedades coligativas? É a alteração das propriedades físicas de um solvente pela adição de um soluto. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Não esqueçam que essa alteração não depende do tipo de soluto que eu acrescento. Depende unicamente da quantidade. E é uma quantidade em mols. Que significa dizer que quanto maior o número de partículas que tiver naquele meio, maior o efeito, maior a variação das propriedades físicas que eu vou ocasionar. Então a água, por exemplo, ela ebule a 100 graus. Quando eu coloco açúcar, glicose, eu já sei que esse ponto de ebulição não vai ser o mesmo. E quanto mais açúcar tiver ali dissolvido, maior vai ser a interferência, maior vai ser a variação. Ok? É muito importante que vocês lembrem que nós vamos estudar agora 4 variações de propriedades físicas. Estão aqui as 4 variações. Tonoscopia ou tonometria, ebulioscopia ou ebuliometria, crioscopia ou criometria e osmoscopia, osmometria. Nós vamos, claro, trabalhar cada uma delas individualmente, buscando sempre também relacioná-las, ok? E vamos iniciar com tonoscopia. Vamos entender que variação é essa, como é que simplesmente a gente pode compreender o chamado processo, né, o efeito tonoscópico. Então, prestem atenção. Para nós entendermos a tonoscopia, é muito importante que vocês lembrem que quando nós analisamos a capacidade que um solvente tem de escapar, de virar vapor, é o que nós chamamos de pressão de vapor. Estão lembrados disso ou não? O que é pressão de vapor? Pressão de vapor nada mais é do que a capacidade que o solvente tem de escapar. Então você tem lá, por exemplo, um solvente líquido, ou você tem um solvente sólido, que venha a evaporar ou venha a sublimar, respectivamente, né? De forma que você compreende que em ambas as situações você vai formar vapor. Quanto maior essa capacidade que o solvente tem de virar vapor, maior vai ser a sua capacidade de escape, maior vai ser a pressão de vapor que se associa. Combinado? Combinado, Heron. E aí surge uma pergunta. Você acha que quando eu adiciono soluto em um solvente, essa capacidade de escape, essa capacidade de virar vapor, torna-se maior ou torna-se menor? O soluto, ele interfere positivamente para que o solvente escape mais ou interfere negativamente para que o solvente escape menos? Pensa comigo. Entenda que o soluto, ele vai se distribuir uniformemente no solvente, inclusive na própria superfície, criando obstáculos, barreiras, de forma que quando o solvente for escapar, ele agora vai encontrar um obstáculo, ele vai encontrar uma barreira. E encontrando essa barreira, o solvente vai passar a ter mais dificuldade para escapar. Portanto, a presença do soluto diminui a capacidade que o solvente tem de escapar, ou seja, diminui a pressão de vapor.
Essa diminuição da pressão de vapor pela adição de um soluto em um determinado solvente é o que nós chamamos de tonoscopia. O soluto vai fazer com que o solvente passe a ter mais dificuldade de escapar, passe a ter mais dificuldade de virar vapor, já que ele agora vai encontrar um obstáculo. E não só isso. Existem solutos, como por exemplo o sal de cozinha, que é o NaCl, né, que em água vai dissociar ali, gerando Na+, e Cl-, onde esses íons eles vão também exercer uma atração nos polos da água, porque a água é uma molécula polar, fazendo com que elas fiquem ali mais retidas. E, consequentemente, se a água fica mais presa, né, as moléculas da água ficam mais presas, elas não vão conseguir sair com tanta facilidade. Portanto, a gente entende que ao adicionarmos soluto em um solvente, nós estamos diminuindo a pressão de vapor desse solvente. Então, a tonoscopia estabelece esse critério. É a diminuição da pressão de vapor de um solvente mediante a adição de um soluto não volátil, ou seja, um soluto que permaneça ali dissolvido. Por situações que se tornam bem claras. A presença do soluto cria uma espécie de barreira, de obstáculos, onde o solvente tenta escapar agora e não consegue, porque ele passa a ter essa condição de ocupar um determinado espaço e o solvente vai querendo simplesmente escapar e agora passa a ter mais dificuldade. E quanto mais soluto eu tiver, mais obstáculos eu vou ter. Por isso que uma solução mais concentrada, ela vai trazer ainda mais dificuldade para que o solvente escape e, consequentemente, a pressão de vapor vai diminuir ainda mais, beleza ou não? Ao ponto que, se você pensar, por exemplo, no sal de cozinha, como eu disse para vocês, você tem aqui os polos positivos dos cátions do sal atraindo os polos negativos do oxigênio da água. De forma que você vai fazer com que as moléculas da água ali fiquem mais coesas, né, mais unidas, dificultando a condição dessa água escapar. Então veja como a gente consegue traduzir com muita tranquilidade esse processo. Agora, é muito importante que a gente faça a seguinte reflexão. Numa prova, quando ele disser que determinado soluto é acrescentado em um solvente, você vai basicamente trabalhar da seguinte ideia. Esse soluto se distribui no solvente, vai ocupando determinados espaços, inclusive na própria superfície, fazendo com que o solvente agora tenha uma dificuldade maior para sair, porque ele agora encontra um obstáculo, e consequentemente faz com que a pressão de vapor dele se torne menor. Então nós já entendemos esse tipo de discussão que a gente tem que fazer, ok? Então, sem muitas delongas, é muito importante que você comece a compreender que a presença do soluto vai diminuir essa probabilidade de escape do solvente. Essa capacidade que o escape tem de evaporar, de escapar, de virar vapor, tá, meus amores? E aí entra um detalhe. Numa prova, você pode muito bem pensar dentro de um eixo gráfico. Olha que interessante. Vocês devem lembrar que quando a gente faz um gráfico de pressão de vapor em função da temperatura, a temperatura aumenta, né? As moléculas se agitam mais e, consequentemente, vão escapando mais. Então, a pressão de vapor vai aumentando ali de forma proporcional com a temperatura. Só que tem um detalhe. Se vocês observarem nesse gráfico, o que é que a gente observa? A gente observa que, numa mesma temperatura, quem é que está associada a uma maior pressão? O gráfico que está mais acima, né? Que está mais distante da abscissa. Tanto é que nós vimos que esses gráficos que estão mais distantes da abscissa, que simplesmente estão mais acima, são os gráficos que representam a espécie que tem o que vai? Maior pressão de vapor, ou seja, que é mais volátil, que consegue simplesmente atingir a mesma pressão gastando menos tempo, né? Menos energia. Tudo bem ou não? Veja que na mesma temperatura, esse gráfico de baixo, ele tem uma pressão menor. É verdade, Heron. Então, o que a gente pode concluir? O gráfico de cima é sempre o que tem pressão de vapor maior. O gráfico de baixo é sempre o que tem menor pressão de vapor, é o menos volátil. Então, se eu dissesse na hora da prova que um dos gráficos é solvente e o outro é solução, a conclusão teria que ser bem tranquila para a gente. O de cima vai sempre representar o solvente puro e o de baixo vai representar a solução que se associa a esse solvente. Ah, Heron, na hora que eu vou adicionando o soluto aqui, a pressão de vapor vai caindo, né? Exatamente. Eu começo muito bem a entender que vai existir uma diferença dessa pressão de vapor mediante justamente a adição de soluto. E quanto mais soluto eu acrescentar, maior vai ser essa distância entre as curvas.
A curva ela vai se distanciando mais uma da outra mediante a condição de você colocar mais soluto, de tornar aquela solução ali mais concentrada. Mas, cara, esse gráfico não poderia ser de dois solventes puros, não, sendo um mais volátil que o outro. Por exemplo, álcool e água poderia, claro. O álcool poderia ser de cima e o de baixo seria água. Só que entenda que aqui eu estou estabelecendo que um dos gráficos é solvente puro e o outro é a sua respectiva solução. E aí, na hora da prova, a ideia é que você lembre que o solvente puro é sempre mais volátil, que tem maior pressão de vapor, e, claro, a solução é o que vai ter a pressão de vapor menor, é o que vai fazer com que haja ali uma condição de você fazer com que no gráfico ele seja representado mais abaixo, tudo bem? Então, nós chamamos isso aqui, ó, ΔP de abaixamento absoluto. É justamente a condição de você perceber essa diminuição, esse abaixamento da pressão de vapor mediante a adição de soluto, ok? Se você analisar do ponto de vista numérico, é interessante que você veja isso. A pressão de vapor da água a nível do mar é simplesmente associado à condição de que a pressão que a água precisa obter para escapar. Vamos tentar lembrar disso? Quando o líquido entra em ebulição, é necessário que a pressão de vapor dele se iguale à pressão externa. Estão lembrados? Então, se a nível do mar nós entendemos que a pressão externa de 1 atm, que é 760 milímetros de mercúrio, então nós entendemos que essa é a pressão que a água pura vai ter que escapar. Beleza? Só que à medida que eu vou colocando soluto, à medida que eu vou simplesmente acrescentando sacarose em determinada massa de água, eu vou fazendo com que essa pressão de vapor da água na solução vai se tornando cada vez menor. Então aqui nos mostra um gráfico interessante, uma tabela, né, numérica interessante que demonstra que à medida que eu vou trazendo um aumento da quantidade de sacarose, por exemplo, em água, em determinada massa de água, eu vou fazendo com que essa pressão de vapor, essa capacidade de escape se torne cada vez menor, beleza? Então é extremamente importante que a gente tenha consciência em relação a esse tópico, a esse tipo de especificidade. E eu quero encerrar essa parte associada à tonoscopia fazendo essa discussão aqui com vocês. Imagine que você tem dois recipientes, um deles é um solvente puro e o outro é a sua respectiva solução. E você está aqui, confinando eles em uma determinada cuba de vidro, onde o que é que a gente observa? O solvente puro ele vai escapar com mais facilidade. Perfeito ou não? Então esse solvente puro, ele vai formar vapor aqui, desse solvente, por exemplo, vapor de água, com muito mais facilidade que esse daqui vai escapar. A quantidade de vapor aqui que ele forma, vai ser bem menor. Porque a solução escapa com mais o que vai? Dificuldade, concorda? Ou seja, a questão é que aqui em cima vai passar a ter muito mais solvente relacionado ao solvente puro que escapou do que o solvente relacionado à solução. Então, quando esse espaço aqui em cima ele satura, ele começa a atingir um limite de vapor possível, o que é que acontece? Esse vapor ele condensa. Só que aí é que está o detalhe. Na hora que ele condensa, na solução, a velocidade da condensação vai ser maior do que a velocidade da evaporação. Porque a solução não vai conseguir evaporar facilmente. Consequentemente, como aqui está bem preenchido, porque foi muito solvente originado, a partir do momento que o solvente puro escapou, aqui em cima vai ficar com muito vapor e ele vai começar a condensar. Aí quando ele começa a condensar, a velocidade com que ele condensa é maior do que a velocidade que ele escapa, no caso aí do recipiente que tem a solução. E consequentemente você vai percebendo que o nível dele vai aumentando. Então veja que inicialmente os níveis deles aqui estavam no mesmo patamar. Com o passar do tempo, o nível do solvente diminuiu, mas o nível da solução o quê? Aumentou, porque passou a ter mais solvente condensando do que escapando. Esse é um ponto bem interessante em termos de prova e eu preciso que vocês tomem cuidado para a gente não cair nessa casquinha de banana, tá ok? Eu vou agora fazer uma integração. Eu vou querer que vocês pensem comigo no seguinte. A partir do momento que você entende que um soluto, ele dificulta a saída do solvente, que o soluto ele diminui a capacidade que o solvente tem de escapar, a gente diz assim, então o solvente ele vai ter um obstáculo. Para ele superar esse obstáculo, ele vai precisar de mais o que vai? Energia. Então, qual é a reflexão que a gente faz? Para que o solvente ele venha a escapar, é necessário que ele se energize, é necessário que ele obtenha uma energia maior. Então, ele vai precisar de maior temperatura.
A adição de soluto vai promover esses dois eventos simultaneamente. Ao mesmo tempo que ele diminui a pressão de vapor, ele vai exigir que o solvente necessite de mais energia para escapar. Ele demanda do solvente um maior ponto de ebulição, meus amores. A ebulioscopia ou ebuliometria estuda o aumento do ponto de ebulição mediante a adição de soluto. Quando você coloca soluto, você faz com que haja a condição de criar um obstáculo. O solvente, para superar esse obstáculo, vai precisar de mais energia, então o ponto de ebulição dele vai aumentar. Então, se a água a nível do mar, ela ferve a 100 graus, né? Se você colocar soluto, açúcar, sal, esse ponto de ebulição vai se tornar acima de 100. Então, é extremamente importante que você tenha consciência em relação a esse estudo. Se ele for para um lado técnico, você pode até responder da seguinte maneira. Peraí. Lembre que para um líquido ebulir, é preciso que a pressão de vapor dele se iguale à pressão externa. Na hora que eu coloco soluto, o que é que acontece com a pressão de vapor dele? Diminui. Significa dizer que para voltar a igualar e, consequentemente, fazer com que o líquido escape, é preciso que essa pressão de vapor volte a aumentar. E para ela voltar a aumentar, é necessário que você aumente a temperatura. Porque em temperaturas maiores você vai conseguir gerar mais pressão de vapor, mais escape. Então olha que análise técnica interessante. Para um líquido entrar em ebulição, é preciso que a pressão de vapor se iguale à pressão externa. Na hora que eu coloco soluto em determinado solvente, a pressão de vapor dele cai. Então, para que ele volte a se igualar, para que ele venha a escapar, é preciso que eu faça com que a temperatura ali se torne maior. E isso faz com que a gente compreenda que a adição de soluto aumenta o ponto de ebulição de um solvente. Beleza? Só que tem um detalhe que eu gostaria muito de refletir com vocês. E eu expliquei justamente essa questão aqui da igualdade da pressão de vapor com a pressão externa. Vê só. Entenda que a água ela ebule a 100 graus, certo? A nível do mar, né? Isso. Aí eu coloco lá soluto, aí o ponto de ebulição aumentou. Porque o soluto vai criar uma espécie de bloqueio, de barreira, vai demandar mais energia para escapar, não é isso ou não? É preciso que eu aumente a temperatura para que a pressão de vapor volte a se igualar à pressão externa. Tudo bem. Mas tem um detalhe. Vamos exemplificar? Vamos dizer que ao colocar soluto, a água começa a ebulir a 110. Certo? Certo. Só que quando chegar em 110, eu posso estabelecer que essa mudança de estado da água, essa vaporização da água, ela vai acontecer a uma temperatura de 110 e vai permanecer constante durante todo esse escape da água? Pô, mas toda mudança de estado ali acontece a uma temperatura constante. Não. A mudança de estado de uma substância pura acontece a uma temperatura constante, não de uma mistura. Entenda comigo. Ao colocar sal na água, por exemplo, e o ponto de ebulição aumentar, e eu exemplifiquei e disse que ia até 110, quando chegar em 110, a água vai começar a escapar, não vai? Só que aí que tá. Na hora que a água começa a escapar, o solvente vai escapando e o soluto fica, tornando aquele meio residual, aquele meio que ainda ficou, mais concentrado, demandando temperaturas cada vez maiores. Então quer dizer que o ponto de início da ebulição é acima de 100, quando nós colocamos soluto. Só que ele não vai permanecer num valor constante, ele vai aumentando cada vez mais. Então, se a água com sal ebule a 110, desculpa, ela começa a ebulir a 110, mas ela termina num valor maior. Porque à medida que a água vai escapando, vai tornando aquele meio mais concentrado e você vai demandando energias cada vez maiores para que essa ebulição aconteça. Então, se você olhar graficamente, você teria essa lógica. Você está aqui, por exemplo, um gráfico de temperatura em função do tempo. Veja que eu estou estabelecendo o tempo aqui de 100 como sendo o tempo em que a água pura entraria em ebulição. Aí coloquei soluto, o ponto de ebulição aumentou, se tornou maior do que 100. Só que tem um detalhe. No momento que ele começar a entrar em ebulição, esse valor não vai se manter constante, esse valor vai variando. Então veja que à medida que o tempo passa, a temperatura vai se tornando cada vez maior. Por quê? Porque nós entendemos que à medida que a água vai escapando, vai ebulindo, vai evaporando, a concentração ela vai o quê? Aumentando. E isso vai fazendo com que eu demande energias cada vez maiores. Então observem que é um ponto bem interessante, né? Nós discutimos essa ideia da ebulioscopia. E não esqueçam, por favor, que são eventos que se colocam de forma simultânea. Ao colocarmos soluto em um solvente, à medida que a pressão de vapor diminui, o ponto de ebulição que vai? Aumenta. Então é extremamente importante que você tenha essa compreensão.
Porque se eu vou diminuindo a pressão de vapor, e eu vou, claro, dificultando a saída da água, né? Vou dificultando o seu escape, eu vou demandando energias cada vez maiores. Então eu vou precisando, meus amores, de pontos de ebulições cada vez mais altos, para que esse escape venha acontecer, já que a energia necessária agora vai ter que ser maior. Então, à medida que a pressão de vapor vai diminuindo, o ponto de ebulição vai se tornando cada vez o que vai maior, e você vai tendo aí essa relação à medida que eu coloco uma determinada quantidade de açúcar, por exemplo, na água, tá ok? E é interessante pensar em alguns eventos que acabam trazendo uma condição muito similar dentro da nossa análise gráfica. Dê uma olhadinha nesse gráfico aí. Veja o seguinte, o gráfico de cima é sempre aquele que tem a maior pressão de vapor, né? É aquele que traz a condição de ser mais volátil e aquele que, consequentemente, você entende que tem o menor ponto de que vai de ebulição. Olha como esse gráfico é legal de a gente discutir. Se vocês observarem, veja que numa mesma pressão, o primeiro gráfico, que é o de cima, consegue atingir esse valor numa temperatura menor do que esse segundo, que está aqui pontilhado. O que eu quero dizer para você? Que para um líquido entrar em ebulição, não é necessário que a pressão de vapor dele se iguale à pressão externa. Então veja, vamos imaginar que a pressão externa seja de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Quem é que consegue atingir essa pressão primeiro? O líquido vermelho. Esse primeiro gráfico aqui, ó, ele consegue atingir a mesma pressão gastando menos energia. Aí quando eu coloco o soluto, o ponto de ebulição aumenta? É verdade, Heron, então eu vou demandar mais energia para chegar a essa mesma pressão, né? Isso! Porque ao colocar soluto, eu dificulto claramente a saída, eu diminuo a pressão de vapor, e para que essa pressão de vapor ela volte a se igualar à pressão externa, eu vou precisar de temperatura maior. Então veja que numa mesma pressão está existindo um aumento do ponto de ebulição. Essa diferença aqui, ó, é justamente o ΔTE, é a variação da temperatura de ebulição. Ó. O de cima é o solvente puro, o de baixo é a solução. Veja que quem está mais à direita, mais próximo aqui da abscissa, está demandando uma temperatura maior. E é muito importante que você compreenda isso, que quanto mais soluto eu for colocando, maior vai ser essa demanda de energia. Então, se eu pegar um gráfico onde você percebe que você tem solvente puro, você tem solução diluída e solução concentrada, veja que aqui tem água pura, solução meio molar e solução 1 molar. À medida que eu vou colocando soluto, à medida que eu vou colocando ali mais mols de soluto em relação àquele solvente, eu vou causando efeitos cada vez mais intensos e esse gráfico ó, ele vai se tornando cada vez mais próximo da abscissa, o ponto de ebulição vai ficando cada vez maior, ok? Claro que dentro dessa discussão gráfica, a gente compreende alguns efeitos também muito contextuais, muito temáticos. Exemplo, é muito comum que a gente coloque sal na água de cozimento. Qual é a função de colocar água sal na água de cozimento? Era uma questão de temperar, Aeronzinho. Com certeza, sem sombra de dúvida. Mas também tem uma função ebulioscópica. Porque o sal na água de cozimento faz com que o ponto de ebulição aumente. E na hora que o ponto de ebulição aumenta, você cozinha o alimento de maneira mais rápida. Ele acaba, entre aspas, exercendo uma função de panela de pressão, né? Porque a panela de pressão, na verdade, o que é que ela faz? Ela aumenta a pressão ali interna, aí o líquido passa a ter mais dificuldade para escapar, aí para igualar, ele tem que aumentar a temperatura dele, não é isso ou não? Aí ele cozinha o alimento de maneira mais rápida. Aqui, quem vai fazer com que esse ponto de ebulição aumente é, no caso, não a pressão, no caso aí é o soluto. O soluto ele é colocado, e aí dificulta a saída do solvente, aí eu vou precisar de mais energia para que esse escape aconteça. E aí eu vou cozinhar o alimento de maneira mais rápida. Por exemplo, por que em locais muito quentes a gente costuma colocar aditivo na água do radiador? Lembre que a água do radiador é uma estrutura fluida para manter ali o sistema de refrigeração, de fluidez do próprio funcionamento do carro, do próprio funcionamento mecânico do carro. Em dias muito quentes ou em locais muito quentes, o que é que pode acontecer? Essa água do radiador, ela pode ebulir. Se você imaginar, por exemplo, um capô, um dia de sol, bem intenso, você está lá com o carro parado na rua, a incidência da radiação solar ali, naquela estrutura metálica do capô do carro, faz com que a temperatura ali internamente seja muito alta. A temperatura do capô pode, internamente ao capô, né, pode superar 100 graus com muita facilidade. Com muita facilidade.
Então, nós correríamos o risco desse fluido, dessa água do radiador, simplesmente escapar, fazer com que esse processo de fervura venha derreter materiais plásticos, venha causar ali problemas mecânicos ou até mesmo causar acidentes. Então, o que é que se faz? Se coloca aditivo na água do radiador. Para quê? Para que a gente aumente o ponto de ebulição e mesmo em dias quentes, a água ali, ó, ela permaneça líquida e ela consiga gerar um fluido capaz de fazer com que o funcionamento do carro aconteça devidamente. Então, ao colocarmos esse fluido na água do radiador, a gente aumenta o ponto de ebulição e a gente evita que haja um superaquecimento ali associado àquele fluido que poderia estar fervendo, sacou? Um outro ponto bem interessante é a questão do café requentado. Gosta de um cafezinho? É muito bonzinho, né? Aí vê que detalhezinho interessante. Tem pessoas que não gostam de café requentado. Por que que o gosto do café requentado muda? Qual é a função? Vê, preparei o cafezinho hoje, não tomamos totalmente, aí amanhã eu vou esquentá-lo novamente para que eu possa ingerir esse cafezinho de novo. Aí você diz, mas Heron, esse café que foi requentado, por que é que o gosto está diferente? Porque o café que é requentado, ele já é uma solução, ele já é uma mistura. Então o que é que acontece? Quando você vai reaquecê-lo, quando você vai requentá-lo, ele já vai começar a ebulir numa temperatura maior. Porque agora ali tem solutos dissolvidos. Você já colocou a questão do pó, do açúcar, você já trouxe ali outras substâncias que se dissolveram para formar aquele cafezinho. Significa dizer que na hora que você vai requentá-lo, ele já está numa mistura e o ponto de ebulição dele vai ser maior. Aí quando você aumenta o ponto de ebulição, existem estruturas no café que não resistem a esse aquecimento muito alto. Porque para esse café seja novamente fervido, ele vai precisar de temperaturas mais elevadas. Só que essa condição faz com que alguns componentes ali se degradem. E nessa degradação gera aquele gosto mais de queimado, aquele gosto não tão apreciado do café requentado. Então é, na verdade, uma situação bem clara de ebullioscopia, onde você percebe a degradação de determinados materiais, porque no momento que você vai reaquecer, requentar, você vai exigir uma temperatura maior e determinados materiais ali não resistem a esse aquecimento, tá ok? Então é muito importante que essas duas primeiras propriedades vocês consigam conectar de uma forma a trazer toda uma visão ampla sobre o que nós discutimos, tá? Então vamos agora para um outro vídeo, vamos falar agora de crioscopia. Valeu!